Olá, galera. Boa noite. Paz, graça e paz do Senhor. Amém? Estamos juntos aqui mais uma vez para um devocional. Hoje que aqui em Jundiaí é feriado, né? Então nós estamos em casa hoje. E vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, amém? Compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem reservado para você e para mim, amém? Hoje eu e meu esposo nós passamos a tarde assistindo algumas ministrações, assistindo algumas pregações do Rodolfo Abrantes, e ele fala coisas muito fortes em relação a se entregar verdadeiramente para Deus, a estar disposto a se entregar para Deus, a quem ele era, quem ele se tornou hoje. E aí Deus me trouxe à memória a história de Davi, do rei Davi, sabe? Porque todo mundo sabe que Davi era um homem sanguinário, que Davi fez muitas coisas, acho que ele fez tudo o que ele não deveria ter feito. E ainda assim, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí, várias vezes eu já me perguntei, Deus, por que Davi era um homem segundo o seu coração, né? E como muitos de nós já sabemos e sempre falamos, Davi ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia dos seus pecados, ele não voltava a cometer os mesmos pecados, porque Davi tinha um coração quebrantado, porque Davi tinha um coração contrito, porque ele era temente a Deus, ele era sincero perante a Deus, né? E há um tempo atrás eu havia lido uns salmos, que é o Salmo 51, que fala assim: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Então lá fala assim, Salmo 51: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Indo lá para o versículo 10, fala: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O Salmo 51 é uma oração do rei Davi, confessando os seus pecados e pedindo perdão a Deus, sabe? Davi aqui ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade. Senhor, me limpa daquilo que me afasta de ti. Sabe, ali ele estava sendo sincero, em nenhum momento ele falou assim: Senhor, eu tô sendo santo, Senhor, eu tô fazendo isso, aquilo. Mas não, ele fala: contra ti pequei, somente contra ti. O meu pecado está perante a mim. Então ele estava ali falando: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço, o meu pecado está ali o tempo inteiro perto de mim. Eu não estou conseguindo negar minha carne. Mas Deus, lava-me da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Sabe, ele estava ali prostrado diante de Deus pedindo perdão, pedindo para Deus limpar ele daquilo que afastava ele dos caminhos do Senhor, sabe? Mais abaixo, no versículo 10, quando ele fala: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso é uma oração só de quem realmente reconhece quem é Deus. Isso é uma oração só para aqueles que realmente entendem que depende de Deus. Isso é uma oração que somente aqueles que buscam verdadeiramente ao Senhor faz. Senhor, cria em mim um coração puro. Deus, mata a minha carne. Deus, me limpa. Cria em mim um coração renovado. Cria em mim um novo coração. Cria em mim uma nova mente.
sabe? Cria em mim, ó Deus, renova em mim um espírito reto. Deus, faz com que o meu espírito seja reto, faz com que o meu espírito te busque acima de todas as coisas, que o pecado que está diante de mim não tenha mais forças que o meu espírito. E Deus, não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu acho que não tem coisa pior para um verdadeiro adorador do que saber que Deus está lançando fora da presença dele, do que saber que Deus está ali falando assim, eu não te conheço, do que saber que o Espírito Santo não está ali com você, sabe? E ele fala, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus, eu pequei contra ti, Pai, mas eu te peço, cria em mim um novo coração, coloca em mim um espírito reto, Senhor. Não me lances fora da tua presença, não retires o teu Espírito Santo de mim, Senhor, e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então Davi, ali naquele momento, ele sabia que o fato de ele ter pecado, que o fato de ele ter transgredido as vontades do Senhor, havia tirado dele a salvação, a presença do Espírito Santo. E ele fala, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque Davi sabia que sem a salvação de Deus, sem a presença do Espírito Santo, sem o perdão do Senhor, ele não seria feliz. Ele não teria felicidade, a felicidade plena de estar na presença de Deus. Então o que eu venho falar nessa noite é, nós sabemos quais são os pecados de Davi. Nós sabemos tudo que ele cometeu. Essa oração aqui, ele fez depois de ter estado com Batseba. Foi depois desse pecado, foi depois de ele ter matado um homem por conta do pecado que ele cometeu. Ele sabia que ele havia transgredido a vontade de Deus. Ele sabia que Deus estava se retirando dele. Mas ele reconheceu. Ele reconheceu o pecado que ele cometeu. Ele reconheceu que ele errou. Ele reconheceu que ele havia sido fraco. Ele reconheceu que o pecado estava ali diante dele, que ele cedeu ao pecado dele. E assim somos nós. Sabe? E muitas vezes nós pecamos, muitas vezes nós sabemos que nós temos contrariado a vontade de Deus, mas o que Deus quer de nós é o nosso arrependimento, é o nosso coração quebrantado, é o nosso reconhecimento de que nós não teremos vida sem a presença de Deus. É isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer de você. Então não ache que porque você cometeu uma transgressão, porque você cometeu um pecado, que Deus, Ele vai te dar as costas. Não, Ele não vai. Ele te ama acima de todas as coisas, sabe? Então, afastado dos caminhos, aquilo que tem te levado para longe da presença de Deus, reconheça aquilo que tem entristecido o Espírito Santo. Reconheça. É a única coisa que Deus quer de nós. A palavra de Deus fala que a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Então, se você abrir o seu coração, se você confessar Deus, se você confessar Jesus como seu suficiente Salvador, Deus não vai se retirar de você. Ele não vai negar para você a sua salvação. Ele não vai negar para você a sua alegria. Não vai. Sabe? Então, ore, faça essa oração para Deus. Peça para que Deus renove o seu espírito. Peça para que Deus renove o seu coração e crie em você um coração puro. Porque assim você terá certeza da sua salvação, você terá certeza de estar no centro da vontade de Deus. A única coisa que Ele pede para nós é a nossa fidelidade e a nossa sinceridade, um coração sincero. Porque muito fazer, muito ir, não tem nada a ver com o nosso relacionamento com Deus. Se o seu coração não estiver verdadeiramente entregue para o Senhor, se o seu coração não estiver verdadeiramente ansioso por buscar mais da presença de Deus, Deus é capaz de abalar o mundo por uma vida, pela sua vida. Não desperdice a oportunidade que você está tendo hoje, nesse momento, de buscar o Senhor, de se render, de confessar os seus pecados, de pedir para Deus te purificar, te tornar uma nova criatura, modificar o seu espírito, te dar um espírito reto. Em nome de Jesus, que isso esteja no seu coração. Porque nós só temos alegria quando o Espírito Santo de Deus está em nós.
Nós só temos vida quando nós estamos perante a presença de Deus. Então, em nome de Jesus, que toda mentira do inimigo, que toda palavra de maldição que foi lançada sobre a sua vida seja quebrada agora. Porque Deus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele nos ama, independente daquilo que nós tenhamos feito, desde que nós reconheçamos que nós somos dependentes dEle. É esse o desejo dEle. A Bíblia não fala sobre nós, a Bíblia fala sobre Ele, fala sobre Deus, sobre o que Ele quer de nós. Não deixe com que aquilo que um dia você fez, ou que você falou, apague quem você é perante a Deus. Apague tudo aquilo que você construiu com o Senhor. Ei, Jesus, Ele fala assim, agora vá e não peques mais. Ele te pede apenas que você se arrependa e não peques mais. E reconheça que você precisa dEle. Em nome de Jesus, eu declaro nessa noite que nós tenhamos um coração puro, que nós tenhamos um espírito renovado, que o nosso coração seja contrito perante ao Senhor e que o Senhor inclinará os seus ouvidos do alto céus ao nosso favor, que o Senhor inclinará o seu coração ao nosso favor, porque a Bíblia diz que nós somos a melhor coisa que Deus fez. Os olhos do Senhor estão o tempo todo voltados para nós, o tempo todo voltado para nós que somos a sua criação, o seu amor, o coração de Deus está em nós. Creia nisso e busque isso do Senhor, busque o seu perdão, busque a sua intimidade com Deus, busque a presença do Espírito Santo dentro de você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, Deus, aleluia. Assim como diz nesse louvor, o Senhor, Ele é bondade, Ele é fidelidade, Ele é amor. O reino dele é eterno, as suas misericórdias são eternas. E a sua palavra diz que as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Então não pense você que um pecado, que um erro, que um deslize vai te afastar de quem Deus é. Desde que o seu coração seja um coração quebrantado, que o seu coração seja um coração rendido à magnitude de quem Deus é, ao grandioso Deus, entendendo que Ele é maior do que tudo nessa
terra, do que tudo. Ele é maior do que a sua vida, Ele é maior do que a minha própria vida. Ele é maior, Ele é eterno, o seu reino é eterno e é para lá que nós vamos. O nosso alvo é ir para o reino do Senhor, o nosso alvo é estar junto a Ele. Então não se apegue às coisas desse mundo, não se apegue às coisas daqui dessa terra, mas coloque seus olhos voltados para o Rei, voltados para onde você vai, que é eterno, que é eternidade. E eu tenho certeza que aquilo que há de eternidade dentro de você tem te chamado. Então se curve agora perante a Deus, porque a palavra da Bíblia diz que todas as línguas confessarão ao Senhor, todos os povos se renderão, e nós somos a geração que vai levar isso ao mundo, que vai levar isso a todos aqueles que ainda não conheceram a presença de Deus. Seja você também, participe você também da grandiosidade de quem Deus é, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? É isso, galera. Seja um verdadeiro adorador, seja como Davi, renda-se ao grandioso Deus, renda-se a quem Deus é, enquanto há tempo, porque a palavra de Deus diz: busque enquanto há tempo, e nós temos tido esse tempo. Busque, em nome de Jesus. Amém? Valeu, galera, a palavra de hoje era essa. Um grande beijo no coração, até a próxima. Nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. Valeu, tchau.